Bom dia. Ele foi responsável pela consolidação de segmentos comerciais nos últimos 15 anos e a identidade da região no setor lojista desde 1985, incentivando a criação de CDLs e a união de todos eles no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Trabalha pelo menos 18 horas por dia, das quais 10 são dedicadas ao Clube de Diretores Lojistas de Uberlândia. Estamos falando do empresário Orlando Pinto Guimarães. O que é que seria hoje o cidadão Orlando Pinto Guimarães? Como que se definiria ele? Olha, o cidadão Orlando Pinto Guimarães é um cidadão muito simples e vive atualmente, e de alguns anos, eu diria, talvez de 15 anos, a partir de desde 72 para cá, 73, por aí, a minha vida está voltada e envolvida inteiramente nessa área de entidades. Eu confundi de tal forma que confunde a minha vida particular com a própria atuação nessa área de associativismo. É uma área que fala fundo, assim, é uma necessidade de manifestação ou de expressão interior. Eu acredito, desde que eu comecei a passar pelos bancos escolares, eu comecei a descobrir que a associatividade, que o homem é um animal social, é um animal político, e que isso só poderia ser desenvolvido a nível de sociedade se houvesse realmente a união, a integração de todos naquilo que é comum às pessoas. E eu realmente comecei a misturar isso, a vida profissional com a vida individual. Hoje, o profissional e o particular é uma coisa só. Bem, mas como que o particular e o profissional podem ser associados quando a maior parte do tempo do Orlando Pinto Guimarães é tomada pelo Orlando administrador? Para você ter uma ideia, a situação é tão assim complexa e ao mesmo tempo muito simples, que eu trabalho, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui no expediente de 10 horas dia. É o normal, expediente de 10 horas, entre a chegada às 7 horas da manhã e a saída às 7, 8 horas da noite, por aí. Mas, quando eu vou para minha casa, normalmente eu levo os problemas, não problemas insolúveis, mas problemas de desenvolvimento, de planejamento, eu coloco no meu computador mental. E automaticamente comenta com a mulher também? Não. Em casa nós separamos as coisas, não se mistura as coisas. Mas eu coloco no meu computador mental e naturalmente eu acordo lá para as 3, 4 horas da manhã e começo a escrever. Quer dizer, tudo que eu tenho que fazer durante o dia eu escrevo na madrugada. Pego um caderno, e normalmente todo o planejamento de trabalho, todas as novas ideias, tudo que é em função de criatividade, de planejamento, sai naquela hora que eu já dormi o primeiro, o segundo sono, que a cabeça tranquilizou, o computador mental tranquilizou, então começa. E tem uma característica muito interessante. Se eu não levantar e não escrever, eu não consigo dormir mais. Aquilo fica martelando, passando na mente como se fosse um filme. Casado há quanto tempo, Orlando? 30 anos. Quantos filhos? 3 filhos. Qual que é a convivência que o Orlando Pinto Guimarães, principalmente agora que trabalha 10, 12 horas por dia, tem com a família? Ótima, maravilhosa. Meus filhos são maravilhosos, entendem isso, participam disso. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, e não existe problema nenhum. Todos me entendem, todos me ajudam, me dão apoio, faz tudo o que é possível para que eu possa desempenhar essas funções. Eles têm orgulho disso. E não tem problema nenhum, graças a Deus. Você acredita que o sábado e domingo é o suficiente para ficar com a família ou você dedica alguma associação de religiosidade, à vida social? Normalmente são os sábados e os domingos, Mas eu apoio a minha senhora na área religiosa, nós participamos de uma igreja evangélica. Normalmente durante a semana não é possível levá-la à igreja, às vezes é possível, eu vou com ela à igreja, nós voltamos. Normalmente isso acontece aos sábados e os domingos. Além disso, eu participo também do grupo de estudo e desenvolvimento empresarial da filosofia japonesa, Seichonoe, Estou criando a Associação da Prosperidade, onde a gente passa a estudar
o sistema de administração e de filosofia de vida oriental aplicada na empresa ou aplicada à vida profissional. Então, a minha vida particular se envolve em torno disso. Fora disso, eu estou trabalhando, por exemplo, para você ter uma ideia, eu sou sócio do Caça e Pesca, sou sócio do Praia Clube, né? O Caça e Pesca deve ter mais de 4 anos que eu não vou ao Caça e Pesca, apesar de ser um belo clube. Quando eu apareço lá, eu acho, poxa vida, como é que mudou, né? Inclusive o Nilson está aí, né, fazendo uma bela administração. A gente chega lá, poxa, mas o Nilson mudou isso aqui mesmo, hein? Porque também passaram 4 anos, né? O Praia Clube, da mesma forma, minha filha que usufrui, porque eu não tenho realmente condição de ir ao Praia Clube. Sou sócio de 5 outros clubes, até a nível internacional, como o Interpasse. O Interpasse tem mais de 10 anos que eu não participo. Pra você ter uma ideia, tem 10, 12 anos que eu tirei uma férias para valer. Bem, e o esporte, como é que fica? O esporte eu não pratico praticamente o esporte, eu fui halterofilista e o que eu faço hoje é caminhadas, essas coisas e tal, mas... Leitura? Leitura, minha leitura é voltada para a área de administração de empresa. Né? O livro de cabeceira, qual é? O meu livro de cabeceira são livros da Seite Noel, ou então a Bíblia. Sim. Uma cidade? A Uberlândia mesmo. Por quê? Porque Uberlândia me acolheu com 17 anos de idade. Você é de onde, Orlando? Eu sou do estado da Bahia, né? Saí do estado da Bahia com idade de 12 anos e minha família se transferiu para o Mato Grosso. Eu fiquei no Mato Grosso até os 17. E lá me transferi para Uberlândia, tanto que é uma cidade que eu amo, aqui eu casei, aqui eu estudei, aqui eu formei. Um fato pitoresco da sua vida? Fato pitoresco, são tantos fatos pitorescos, viu? O que mais marcou? O que mais marcou na minha vida é interessante, isso em 65 mais ou menos, quando eu era gerente de uma companhia de petróleo, e naquela época o SESC distribuiu umas fichas, né, através do Sindicato dos Petroleiros, para a construção de casa própria, quando estava implantando o Fundo de Garantia. Bom, isso demorou 1 ano e tal, nós distribuímos essas fichas entre os gerentes das demais companhias de petróleo, Esso, Texaco e etc., Shell. E depois de 1 ano, mais ou menos, apareceu um grupo do SESC, com aquelas fichas na mão, e convocou uma reunião. Né? Vamos para a reunião. Convocou a reunião, depois da reunião convocada, bom, nós vamos fundar a cooperativa habitacional. Tudo bem, quem é o presidente? Me apontaram como presidente. Aí eu comecei aí eu fiquei amarelo, verde, mas não ficou só nisso aí. Quando falou fulano e tal é o presidente, não sei de onde, como, apareceu a televisão, apareceu o rádio para dar entrevista. Eu sei que eu fiquei amarelo, eu fiquei verde, eu fiquei de tudo quanto era cor. Mas você saiu bem? E saí bem, e daí foi a partir desse passo que eu comecei a me envolver com entidades. E logo eu fui para o Rio de Janeiro, fazer curso do BNH, na área de cooperativismo. Criamos a Bandeirantes, construiu mais de 2.000 unidades residenciais. Inclusive aqui em Uberlândia. Inclusive aqui em Uberlândia, todas elas de Uberlândia. Né? Muita gente não sabe que os ferroviários foram retirados da Praça Sérgio Pacheco em função do trabalho dessa cooperativa. Nós os colocamos ali ao lado do Teresa Valcê. Construímos aquele conjunto, conseguimos aquela quadra a título de doação. A prefeitura deu aquela quadra para os ferroviários. Naquela época era o prefeito Vigílio Galassi, e inclusive também a poupança, que somou em 60 mil cruzeiros naquela época. Né? E nós conseguimos retirar os ferroviários para construir a Praça Sérgio Pacheco. Quer dizer, foi o fato mais marcante que me deixou realmente balançado. Daí para frente a coisa foi andando nesse sentido. Obrigado, Orlando. Disponha.